Olá pessoal, meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou a idealizadora e criadora do Terraço da Gente e a apresentadora desse podcast, o Revirando do Avesso. E hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio com o tema Mentiras sinceras nos interessam. Por que é tão difícil combater as fake news? E para responder essa questão, nós convidamos a psicóloga Valdecíria Costa, que estará conosco nesse segundo episódio. Valdecíria Costa é doutora em Psicologia Social pela Universidade do Minho, em Portugal. É graduada em Psicologia pela Universidade do Pará, professora universitária no Centro Anhanguera, Osasco, São Paulo. E hoje ela veio abordar sobre um tema muito importante, que está relacionado à questão das fake news. Ela vai nos explicar sobre o ponto de vista da psicologia social, por que as mentiras sinceras nos interessam e por que é tão difícil combater as fake news. Pois é, há uma explicação para isso e vocês vão ficar sabendo sobre esse assunto agora. Mas antes de começarmos a entrevista, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal e apertarem o sininho para receberem as notificações sempre que tivermos novidades por aqui. Então, vou começar. Bom dia, Valdecíria. Bom dia, Val. Bom dia. Inicialmente, eu quero lhe agradecer por ter aceitado, assim, tão gentilmente, participar deste segundo episódio para falar desse assunto importante conosco, que está relacionado às fake news, especialmente no mundo polarizado que nós vivemos hoje, né, onde somos bombardeados por notícias e a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. E até as pessoas mais bem informadas muitas vezes precisam procurar em outras fontes para terem certeza daquilo que é verdade ou não. Então, com base nisso, eu lhe pergunto, como a psicologia social pode ajudar na compreensão dessa tendência das pessoas a acreditarem em fake news, mesmo quando são coisas absurdas, mesmo quando já foi comprovado cientificamente que não era bem aquilo. Então, como é que a psicologia social explicaria isso? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi, Ju, eu que agradeço o convite para falar desse assunto que é bastante interessante e que eu acho importante as pessoas saberem sobre isso, até para saberem como agir diante dessa confusão de notícias que vem, que a gente recebe todos os dias. E não é só pelas redes sociais, não. Pela televisão e pelos órgãos de comunicação abertos e oficiais, né, da televisão, também a gente recebe muita fake news, ou notícias que são, assim, desvirtuadas, elas são contadas da maneira com que esses veículos de comunicação querem contar para a gente. Então, é preciso a gente ter uma noção de que, como é que a gente aceita isso, né, como você me perguntou? Como é possível as pessoas acreditarem em algumas coisas tão absurdas? A psicologia social ela pode ajudar porque ela faz todo um estudo de como é que as pessoas se relacionam e como é que elas adquirem os conhecimentos nessa sociedade com tantas informações. Afinal, que influências é que chegam até nós e como é que a gente se deixa influenciar e consegue formar cognições sociais, ou seja, como é que a gente conhece o mundo e como é que a gente passa a acreditar e formar determinadas crenças, determinadas opiniões sobre as coisas do mundo. Então, a psicologia social, basicamente, ela quer saber como é que o homem se comporta com as outras pessoas, como é que é o homem em relação, o ser humano em relação com as outras pessoas de uma forma geral. O que interessa a psicologia social é a pessoa em relação com os outros e estudar a influência que a sociedade tem sobre a cabeça de cada um de nós é um ponto central na psicologia social. E aí, essa influência social, a gente percebe que ela é muito forte. Claro que, dependendo da pessoa, as influências vêm de uma maneira mais intensa ou menos intensa, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas, por exemplo, eu vou dar exemplos de como nós somos influenciados, por exemplo, na nossa individualidade, na nossa subjetividade. A gente percebe que o mundo tem mudado, as pessoas têm se libertado mais, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas estão, assim, como que presas a determinadas crenças, a determinados tipos de pensamentos. Como você disse, às vezes a pessoa está se prejudicando
ela resolve acreditar num determinado tipo de pensamento. Eu vou dar só, para iniciar, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Há pessoas que desenvolvem um sentimento de inferioridade, por exemplo, pelo fato dela ela ser negra, na nossa sociedade tão racista, né? Com esse racismo tão intenso que existe. Então, por que será que a pessoa, às vezes, por que ela desenvolve, muitas pessoas desenvolvem esse sentimento de inferioridade? Porque ao longo do tempo que os meios de comunicação têm demonstrado, eu me lembro que a coisa de poucos anos isso tem mudado, por exemplo, nas novelas. Antigamente, os negros só faziam papel de empregada doméstica, de escravo, de profissões subalternas. Quer dizer, como é que isso não vai ter influência? Isso vai entrando assim na subjetividade, vai formando a subjetividade da pessoa, como se ela fosse realmente um ser subalterno que a gente... um ser subalterno perante as outras pessoas brancas, né, da sociedade. E também tem a questão da classe social, rico, pobre e tudo mais. É muito forte essa influência. E todo esse movimento pela representatividade das pessoas negras, por exemplo, tem sido muito forte ao ponto de você perceber hoje em dia o quanto as pessoas estão começando a se autovalorizar. A gente pode ver até pela rua, nos meios de transporte, presto bastante atenção, as pessoas usando o cabelo, né, o cabelo crespo, o cabelo natural, valorizando-se. Então, as pessoas começam a se valorizar. Por quê? Porque há todo um movimento para que a comunicação comece a dar representatividade para as pessoas. Então, isso é só um exemplo de como nós somos influenciados. E temos que lutar para que sejamos influenciados de uma maneira positiva. O social influencia muito a gente. Eu vou dar um outro exemplo mais pessoal que muita gente pode se reconhecer nisso. Quando você está sozinha, você acabou de aprender a dirigir, ou você já dirige há um tempo e você está sozinha no carro, você pode dirigir tranquilamente, né? Sem problema nenhum, você vai e volta para o lugar. Mas se tem do seu lado uma outra pessoa, por exemplo, se tem um pai crítico, se tem um marido crítico, a pessoa se atrapalha toda. Ela faz barbeiragem, ela pode cometer um erro, ela pode bater o carro, simplesmente pela influência daquelas outras pessoas. Outro exemplo pequenininho também, se um jovem está sozinho no carro e ele sabe dirigir, ele segue as leis. De repente, porque ele está com amigos no carro, também jovens como ele pode correr demais, ele pode andar em alta velocidade, tudo isso por causa da influência do outro. Então, nós podemos ser uma pessoa quando estamos sozinhos e outra completamente diferente quando nós estamos com alguém, por causa da influência do olhar. Ou, às vezes, a pessoa nem está presente, mas só de pensar no que as pessoas vão pensar, nós vamos agir de uma determinada maneira ou de outra. É verdade. E essa coisa da polarização, né? Por que será que as pessoas se apegam a pensamento e não querem mais, parece que não querem mais abrir a mente para outros tipos de pensamento? Se ela é de uma corrente política, ela fica ali, se ela é de outra, ela fica ali. E eu acredito que uma das explicações é a tendência que nós temos a querer justificar as nossas opiniões. Nós precisamos manter uma autoimagem positiva de nós mesmos a partir das crenças que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que é burra, ou que a gente acha que as pessoas vão olhar como se nós fôssemos bobas, idiotas, ou que é uma coisa que não combina com a pessoa tão firme e certa que eu sou, uma pessoa digna, uma pessoa correta, quando a gente faz alguma coisa que parece que destoa dessa autoimagem que a gente tem, aí a gente se desequilibra um pouco. E aí é que chega, talvez, a principal temática que a gente vai falar hoje, que é a dissonância cognitiva. É quando alguma coisa que você faz, por exemplo, ou alguma coisa que vem de fora de você, entra em conflito com alguma crença que você tem. Eu estava falando com a crença de si próprio, como é que eu sou como pessoa. Você faz alguma coisa que você se sentiu ridículo ali na frente das pessoas e tal, você entra em dissonância cognitiva, porque aquela não é a imagem que você acredita que seja sua, não é a imagem que você quer passar para as pessoas. Aí você sofre. Isso é a dissonância, um desequilíbrio cognitivo. Porque você tem aquela imagem positiva e, de repente, você acha que você pode estar passando uma imagem muito negativa sua. E aí você entra em conflito.
Então, veja que as pessoas mais seguras de si, com uma autoimagem mais positiva, elas sofrem muito mais. A dissonância que elas vão sentir, esse desequilíbrio, esse mal-estar, é muito maior do que uma pessoa que não exige tanto de si mesma. Né? Isso é interessante, essa questão da pessoa segura de si, sentir, nesse momento, sentir mais uma certa fragilidade, né, no caso. Exatamente, a dissonância, o mal-estar que a dissonância causa é mais forte. É interessante, Porque ela se cobra mais. Isso. E, diga. E olha, e veja também, e nós temos, assim, eu dei um exemplo, mas nós temos alguns mecanismos mentais, sabe, que fazem com que a gente reaja de uma determinada maneira, ou pense de uma determinada maneira, para que esse sofrimento, essa dissonância, esse mal-estar que a gente sinta, não sejam tão fortes. Porque, olha, é como se tivesse um caos mental, né? Como é que isso não bate com isso? Não é só com relação à autoimagem, mas é com relação a várias outras crenças que a gente tem. Uma crença religiosa, por exemplo. Uma crença que na nossa igreja diz que isso aí é pecado. Então, você acredita piamente naquilo. E, de repente, eu vou dar um exemplo bem simples, que todo mundo, muita gente talvez já tenha passado por isso. Você cresceu ouvindo dizer que ser homossexual é um pecado, é uma coisa horrorosa, que só pessoas muito desviadas que são assim. E, de repente, você começa a trabalhar com pessoas, né, que têm essa orientação sexual, homossexual. E aí você que estava ali naquele meio, naquela crença tão forte dentro da igreja, você começa a questionar aquilo. Você fala, como é possível? Não bate, porque eu estou conhecendo pessoas que são muito legais, pessoas boas como as outras que eu já conheço. E aí a sua mente entra numa dissonância. Você fica com aquele mal-estar. Mas isso é pecado. Então, como é que eu vou lidar com isso? E aí é que a gente pode começar a mudar, depois eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente pode mudar isso, né? Mas eu gostaria de falar só de mais 2 mecanismos mentais também que a gente utiliza para vencer esses impasses, esse desequilíbrio mental, né? Essa dissonância cognitiva que às vezes acontece com a gente. Lembrando que esses mecanismos que a gente usa, eles são inconscientes. Não é por querer que a gente começa a procurar as respostas, ou uma saída para esse mal-estar. Por exemplo, tem o que a gente chama na psicologia social, que é do viés do ponto cego. Quando a pessoa, alguma coisa causa dissonância, ela simplesmente fala, não, era aquilo mesmo, eu estava certa, é a minha crença que está certa, e ela se fixa mais ainda, né? E acha que ela está certa, e ela não quer ver outras coisas, ela quer ficar ali, naquilo, porque para ela é mais confortável. E a gente chama isso também, assim, é um pouco de realismo ingênuo. A pessoa acha que ela sabe o que é a realidade e que a realidade é aquela e que ela não precisa saber de outras coisas além disso, né? Então, esse é o viés, ponto certo. Tem o viés de confirmação também. Esse é importante eu falar. Esse é importante por quê? Porque tem muito a ver com a questão da polarização política que a gente vive hoje. Porque o viés da confirmação, ele é muito utilizado por quem tem poder, por quem tem interesse financeiro, por quem quer conduzir pessoas, quem quer pastorear pessoas para que sigam aquilo que ela está pensando. Por quê? Porque nós temos uma tendência a procurar coisas que se encaixem no que a gente já acredita. Então, é por isso que muitas pessoas se deixam levar muito facilmente por uma fake news, porque para a pessoa aquilo ali faz sentido. Né? Então, se aquilo faz sentido para mim, então eu vou tentar ouvir só pessoas que falam aquilo que faz sentido para mim. Então, se o pobre, exemplo, o pobre recebe auxílio social porque ele é um folgado. E você, que não é rico nem nada, mas paga os seus impostos, sabe que está ganhando pouco, sabe que está arcando com muitas coisas na sociedade, ao invés de você questionar quem está em cima, é muito mais prático a gente entrar em determinados discursos do tipo, eu que pago para esse folgado. Essa pessoa recebe auxílio e não quer trabalhar. Então, eu vou procurar pessoas que falem a minha linguagem.
Então, você acaba ficando num extremo de que você é uma pessoa contra qualquer tipo de auxílio, contra os outros. Você esquece de falar sobre solidariedade, sobre apoio mútuo, sobre preocupação e igualdade social, mas você começa a ouvir, você se fecha numa bolha de informação, né? Esse é um termo que estão usando muito ultimamente. Então, você se fecha naquela bolha. Então, só de você ver alguém que fala coisas diferentes, você não quer nem ouvir, você apaga, você muda de vídeo, se você estiver no YouTube, se estiver em qualquer outra rede social, você apaga aquilo porque você não quer ouvir aquilo. Então, isso se chama um mecanismo mental, viés de confirmação. Né? E tem muitos outros vieses que agora, né, estenderia muito se eu fosse dar de exemplo para vocês. E para que as pessoas entendam um pouco melhor, certo? Você poderia dar mais exemplos sobre essa questão da dissonância cognitiva, mais exemplos práticos? Sim. Esse também foi um exemplo, né? Esse da pessoa tá dissonante, sim. Ela ouviu um argumento contrário, mas ela não quer nem ouvir, então ela prefere não ver. Outros exemplos, por exemplo, bem simples. Uma pessoa passa numa entrevista, ela vai para uma entrevista de emprego. Ela sai de lá muito confiante, ela precisa muito daquele emprego. Mas aí ela recebe um e-mail de que ela foi eliminada da seleção. O choque é muito grande, porque às vezes ela estava muito esperando, ela estava muito confiante, e ela vem esse choque de realidade. Pá, você não foi aprovado no processo seletivo, você não foi chamado. Então, quais são alguns dos mecanismos? Dizer, o mais comum, eu acho, até na nossa realidade tão religiosa, é a pessoa falar, foi Deus que não quis, Deus é que sabe o que é melhor para mim, Deus fecha uma porta e abre outra, né? Fechou uma janela, mas vai abrir uma porta, esse tipo de coisa, para a gente ver que a dissonância, que os mecanismos para a gente reagir à dissonância cognitiva, eles não são sempre negativos, eles podem ser positivos ou negativos, e isso faz a gente se desequilibrar, se equilibrar, né, dentro da nossa cabeça. Que a gente pensou que ia passar, não passou, é aquele choque, aquela frustração. Algumas pessoas colocam logo na mão de Deus. Outras ficam, eu logo vi que aquela entrevistadora era uma antipática. Só podia ser mesmo. Claro que eu era a melhor pessoa ali, que podia ser contratada. É outro tipo também de reação. E há pessoas que procuram um equilíbrio e refletir melhor, e elas ficam, que será? Onde foi que eu fui mal, né? Algumas pessoas conseguem ter um aprendizado, né? Num segundo momento, às vezes, só, né? Porque o primeiro é aquele impacto emocional. No segundo momento, a pessoa fica, não, pera lá, eu acho que eu fui mal nisso, e isso é uma das saídas, né? Umas saídas boas para a gente resolver a nossa dissonância e o nosso mal-estar. Só mais um exemplo também. Por exemplo, a gente vive numa sociedade monogâmica. E aí entra muito a questão do que a gente chama de hipocrisia, tá? Algumas pessoas são hipócritas, outras não. Mas por que algumas pessoas são hipócritas de uma maneira tão tranquila? Porque elas resolvem a dissonância cognitiva delas da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. A gente vive numa sociedade monogâmica. Pessoas que traem, se vêm à tona, são vistas de uma maneira muito negativa. E, por exemplo, a pessoa, ela pode ser, nossa, que ele traiu, ela sempre está julgando pessoas que traíram, não presta mesmo, é a pior pessoa do mundo, e pronto. E para ela está tudo legal. Só que chega no momento que ela também trai. Ela comete uma traição com a cônjuge dela. Né? E aí, a tendência da pessoa é se sentir culpada de início, já que ela tinha aquele valor e aquela crença tão fortes dentro dela, mas aí causa aquele mal-estar. Só que, qual é o mecanismo que ela utiliza, e nós utilizamos para muita coisa, inconsciente, lembrando também, né, que ela fica assim, não, mas eu traí, por quê? Porque a culpa é da minha esposa, é do meu marido, não me dá carinho, não me dá atenção. Então, as outras pessoas não prestam, mas eu traí porque eu tenho os meus motivos para trair. E aí a pessoa se auto-justifica, entende? Então, é uma saída boa. Então, acho que dá para entender assim que existe a dissonância cognitiva, que é aquele desequilíbrio entre o que a gente acredita e alguma coisa que está acontecendo, e a gente procura as saídas para se justificar e não sofrer tanto. Né? E vai por aí.
E onde é que está como é que a gente pode ter consciência disso, né? Que a gente está diante de uma dissonância cognitiva e que nós estamos agindo daquela maneira, porque muitas vezes é consciente. Como é que a gente vai ter consciência disso? Como é que a gente pode, entendeu? Como é que a gente pode passar não sei se é passar por cima disso, mas como é que a gente pode vir a ter consciência, por trazer isso à consciência, né? Da inconsciência à consciência. Como poderíamos fazer isso? Uma coisa que é bem possível às pessoas, através de uma reflexão pessoal, de um pensamento mais crítico. Às vezes as pessoas descobrem através de terapia, mas não precisa fazer terapia para descobrir que essas coisas existem. Por exemplo, o próprio conhecimento desse tema que eu estou trazendo hoje pode fazer com que a pessoa comece a se tornar mais reflexiva, porque se você reflete a respeito de um assunto, você pode conseguir alguma mudança cognitiva. Por quê? Porque você tem novas cognições, você está tendo uma nova informação agora para lidar com aquelas cognições que você tinha antes. Por exemplo, é importante a pessoa pensar que nós precisamos ser mais flexíveis diante da vida. Que os nossos pensamentos precisam ser mais flexíveis. Tem pessoas, e se você lida com uma pessoa muito durona, muito, às vezes, bruta com as coisas da vida, você já percebeu que ela é inflexível, que ela diz assim, não sei se vocês já conheceram pessoas que dizem assim, o que é certo, eu penso assim e ponto final. Eu sempre fui assim e não vão conseguir me mudar. Eu nasci assim. Eu nasci assim, né? O tal do complexo assim, Gabriela, né? Eu nasci exatamente, assim. Para essas pessoas, é muito mais difícil elas perceberem que a vida delas pode ser muito melhor e ela pode tornar a vida das pessoas ao redor muito melhor se ela se tornar uma pessoa mais flexível. Então, pessoas que tiveram uma influência, assim, uma educação mais crítica, mais libertadora, isso é crucial, né? O contexto em que a pessoa vive. Será que as pessoas que vivem ali naqueles contextos? E aí vem a influência social, né? Eu falo sempre para os meus alunos, gente, vocês estão fazendo um curso superior, vocês estão tendo a oportunidade de entrar em contato com o pensamento crítico da realidade do mundo, da realidade social. Não é possível você entrar na faculdade e sair sem ter um pensamento crítico e de análise da sociedade. Mas atenção que eu não estou dizendo que a gente precisa fazer faculdade, que a gente precisa fazer terapia para perceber isso. Muitas pessoas, ouvindo, procurando diferentes pessoas, diferentes fontes de que falem sobre isso, elas vão chegar a essa conclusão, né, de que é preciso mudar e é preciso ter mais fontes de informação para você saber realmente, será que eu não estou indo por um caminho muito rígido, muito errado? Será que eu não precisava ver outras coisas? E por aí vai. Então, a dissonância cognitiva, então, ela vai causar um mal-estar, não é isso pelo que eu entendi, não é isso? Isso. E nesse caso, né, você já falou um pouco dos extremismos, você falou um pouco de alguns extremismos religiosos, né? Mas eu vou perguntar assim, tanto os extremismos políticos como os extremismos religiosos, eles estariam relacionados a esse estado de mal-estar, que é a dissonância cognitiva, e se for positiva a resposta, de que maneira, né? Como se daria isso? Como é que isso acontece? Olha, está totalmente ligado, porque uma pessoa que não faz esse movimento crítico, esse movimento de reflexão sobre a realidade, ela está muito mais, digamos, suscetível. Né? Ela está muito mais fragilizada para ceder a discursos extremistas. Né? Então, por exemplo, todos nós possuímos algum tipo de preconceito. Ninguém é livre de preconceito nessa sociedade que a gente vive. Então, de repente, eu tenho aquele preconceitozinho ali que está ali vagando na minha cabeça, eu nego um pouco, mas, de repente, eu encontro alguém que valida aquele meu preconceito. E diz, você pensa sobre isso? Então é isso mesmo, porque tais pessoas são as pessoas pecaminosas, porque essas pessoas que defendem pobre, que defendem... porque há uma polarização dos que dizem que os direitos humanos, né, são um exagero, que está defendendo bandido, isso é um exemplo, né, que eu já estou dando. Então, você fica chateado quando você vê gente defendendo bandido e tal, aí, de repente, chega um monte de políticos, os meios de comunicação, incentivando você a ser contra os que lutam pelos direitos humanos, pelos direitos de uma criança de rua, pelos direitos de uma pessoa que está presa. E aí
você se fortalece naquilo. Então, se a pessoa é muito rígida naquilo, ela se fortalece. Então, ultimamente, foram usados, né, no nosso Brasil e no mundo, muitos discursos desse tipo. E você se identifica com aquilo. Então, você corre para ali, porque o pastor está falando, porque, infelizmente, eu tenho que dizer que grande parte das igrejas se vendeu a esse discurso polarizado. A gente percebe por aí pessoas que não querem nem ouvir falar de um outro tipo de pensamento. E elas se deixam levar, né? Aí elas ficam no viés de ponto cego, que elas não querem ver outras coisas, elas estão certas, o pastor está certo, aquele político meu de estimação está certo, e elas se prendem no viés de confirmação. Só o que está certo é o que confirma aquilo que eu acredito, e eu não quero ver mais nada, né? Mas percebe como essas pessoas ficam vulneráveis a qualquer um que venha dizer coisas ou convencê-las de determinadas coisas, né? Porque se você tem esse mecanismo mental. Gente, e essas pessoas que utilizam desses mecanismos das redes sociais, de ficar mandando aquela verdadeira lavagem cerebral, como o povo diz, né, normalmente, imagine você ficar anos ouvindo aquela mesma coisa, fulano é ladrão, é ladrão, é ladrão. Você vai acreditar. Assim como, porque você não ouviu nada mais além daquilo. Tem, fulano é ladrão, é ladrão, é ladrão, é ladrão, e você não tem mais nem argumentos, você só sabe dizer que fulano é ladrão. Porque ficou aquilo naquela repetição e você não quis sair daquilo e você não saiu daquilo. Você é um alvo fácil de convencimento para discursos polarizados e é facilmente manipulado. Sim, diga. Não, você ia falar, pode continuar. Você estava com uma... Eu queria dar um exemplo que tem um pesquisador da psicologia social, o Aronson. Ele cita em alguns livros dele, e tem alguns livros didáticos, alguns livros de psicologia social que ele cita um exemplo que é bastante interessante. Isso já aconteceu com algumas seitas no mundo, mas ele utiliza esse exemplo que eu lembrei agora, que é bastante interessante. Como as pessoas se deixam levar por coisas absurdas à vista da racionalidade, né? E acreditam e deixam a ciência de lado e acabam jogando fora. Ele conta a história de uma seita onde 60 pessoas se suicidaram porque elas acreditaram num pastor que disse a elas que viria um cometa passar, acho que foi nos anos 60 ou 70 isso, que ia passar um cometa e atrás do cometa vinha uma nave espacial que ia levar as almas das pessoas para o mundo, para o paraíso, né? E para outro mundo, né? Paraíso. E essas pessoas tinham que se livrar dos corpos, porque só ia a alma delas. Então, o que elas fizeram? Acreditaram piamente nisso, esperaram a chegada daquele cometa, e aí é relatado que algumas pessoas foram e compraram o telescópio mais evoluído da época, e foram avistar o cometa ao longe. E elas não viram nave nenhuma. E o que elas disseram? Foram devolver, né? Isso é contado, isso é pesquisado pelas lojas que venderam telescópios, e elas diziam assim, esse telescópio está com defeito, porque ele não mostra a nave que está vindo nos buscar. Ou seja, a pessoa chega num nível, né, que isso ela... Não é forte isso? É, muito forte, É muito forte. Ela desacredita do telescópio, porque... Do que vê, na verdade. Do que vê. Porque aquele pastor disse para ela que vinha a nave. Então, isso não é verdade. Ela se prendeu naquilo ali. E o interessante é que não são pessoas assim ignorantes, não eram pessoas burras, sem nenhuma informação. Presta atenção se você não vê ligação com a realidade que a gente vive hoje, né? Os vizinhos dizem que não, eram pessoas inteligentes, normais, que tinham sua família, né, trabalhadores e tal. E, no entanto, conseguiram, através da manipulação desses mecanismos mentais, elas conseguiram ser levadas ao suicídio, né, a se auto-prejudicarem. A mesma coisa hoje, quando pessoas defendem leis que vai fazer mal a elas. Né? Exatamente. A gente viu isso, olha, quando mudou as leis da CLT, os trabalhadores só perderam direitos. E muitas pessoas foram convencidas de que, não, a gente só vai avançar se a gente perder esses direitos. Realmente, o trabalhador tem muitos direitos. As empresas, coitadas, elas sofrem muito.
Então, as pessoas são capazes de comprar um discurso que vai fazer mal a elas para não refletir sobre a realidade. Por quê? Porque diminui a dissonância. Ela não vai ter que lutar, ela não vai ter que ir para as ruas, ela não vai ter... Não, esse político aí, ele está falando a coisa certa. E assim, as pessoas são manipuladas e ficam polarizadas. Ou de um lado ou de outro, mas felizmente não é todo mundo que é polarizado, né? As pessoas, eu acredito ainda que a maioria das pessoas ainda tem uma capacidade bem legal de reflexão. Mas, assim, você já falou, porque eu já perguntei, então, mas eu vou perguntar de novo. Qual a saída? Porque no exemplo do telescópio, por exemplo, Sim. as pessoas viram que não tinha, né? Que não tinha nada depois do começo. Viram. Então, qual a saída? Porque mesmo que essas pessoas, mesmo se elas forem lá, sei lá, em alguma outra, vamos supor, uma outra fonte de informação, no caso das fake news, elas vão achar que aquela outra fonte de informação também não é verdadeira. Eu acho E que qual hoje a em saída? dia, Né? Qual a eu acho saída? que hoje em dia não é uma saída você procurar outras fontes de informação. Você não vai chegar a uma realidade pura, porque não há nem de um lado, nem de outro, nem aqui, nem ali. Mas nós temos que procurar um equilíbrio nas informações. Nós temos que nos basear em fatos. O problema é esse. As pessoas fogem de fatos. Eu posso mostrar uma estatística. Eu vou dar esse exemplo ainda das leis do trabalho. Eu posso mostrar uma estatística, número, é resultado, é fato de que não aumentou o número de empregos, não aumentaram os salários, a situação do trabalhador não melhorou só porque os empregadores deixaram de pagar determinados direitos ou determinados impostos. Eu posso mostrar isso para determinadas pessoas. São fatos, são números, e as pessoas não querem ver. Eu acho, mas todos nós, como sociedade, não podemos desistir dessas pessoas. Nós temos que trazer informações. Não é o que a gente sabe é o certo, mas a gente tem que se basear em fatos para poder tomar as nossas decisões. Exatamente. E para poder viver de uma maneira mais equilibrada, mais justa, mais igualitária nessa sociedade que a gente vive. Acho que é por aí. Com certeza. E me diga uma coisa, existem diferenças individuais na forma como as pessoas lidam com essa dissonância? E caso exista, quais são elas, né? Como é que você explica? Sim, tem muita diferença. Claro que as diferenças de personalidade, né? Grande parte da nossa personalidade, ela tem ela tem um componente que é biológico e tem um componente que é social. Há pessoas que têm uma tendência a serem mais inflexíveis do que outras, a se abrirem menos para as experiências do mundo do que outras, com certeza. Mas tudo conta, não é só a personalidade, a experiência de vida da pessoa, onde é que ela já conviveu. Até uma aluna estava me contando outro dia o quanto ela mudou determinadas crenças dela quando ela foi trabalhar num abrigo de crianças abandonadas. Algumas ideias que ela não fazia, né? Crianças que saíram da família por algum motivo, né? E estavam ali abrigadas. E ela mudou completamente. Por quê? Porque ela mudou o contexto, ela foi para outro contexto, ela enxergou novas formas de experiência de vida das pessoas e ela foi capaz de mudar muito a partir dessa convivência. Então, os nossos valores culturais, né? Esse contexto, como eu estou dizendo, que a gente vive, a educação que a gente recebeu e que a gente procura, que não é só a educação da escola, é dos livros, é a educação que vem da filosofia, dos grandes pensadores, da sociologia, da psicologia, né? Não é à toa que essas matérias são cada vez mais cortadas das escolas, das faculdades, né? Do ensino fundamental. Por quê? Porque não interessa que as pessoas pensem, porque quanto mais subalternas, né? Quanto mais ovelhinhas as pessoas sejam, é mais fácil para manipular, logicamente. Eu acho, pelo que eu vejo, assim, tudo passa, na verdade, pela flexibilidade, né? Flexibilidade que eu falo assim, de você estar aberto para enxergar outras coisas, sim, que não seja só aquilo que está, naquilo que você determinou como que é a forma como é o mundo, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, né, a novas coisas, né? Eu acho que é por aí.
É isso? Bem por aí, viu, Ju? É bem por aí. Novas experiências, novas pessoas, novos lugares, né? Porque se a gente viver assim, né, olhando só para uma direção, não olhar para a diversidade de pessoas, de experiências que existem, nós nos tornamos pessoas rígidas, muito limitadas e facilmente manipuláveis por quem tiver interesse, ou no nosso voto, ou no nosso trabalho, ou o que quer que a gente possa contribuir aí na sociedade. Existem situações em que a dissonância cognitiva e as outras estratégias mentais de autojustificação podem ser benéficas? Assim, sem dúvida, né? Comecei a dizer no começo, a dissonância existe e a gente pode tomar atitudes que podem ser equilibrantes. Por exemplo, quando uma pessoa toma uma atitude, né, ela entrou em dissonância, ficou com aquele mal-estar, e ela tomou algum tipo de... construiu uma nova cognição para aliviar aquilo, é claro que para ela é muito aliviante. Seja uma coisa que seja boa para ela ou má a longo prazo, ela vai sentir um alívio, tá? E eu acho que eu podia encerrar com um exemplo que é bastante comum, um exemplo clássico até, das pessoas que fumam, por exemplo. Como é que elas podem agir, né? Para a gente ver como a dissonância é um elemento, é um fato, é um fenômeno mental. Mas, dependendo do que a gente fizer, ele pode ser melhor ou pior para a gente. Exemplo, você fuma e você começa a ler um monte de informações científicas de o que causa câncer, e grande parte das pessoas que têm câncer é porque fumaram. Não todas, mas é porque fumaram. E você começa a ver esse muito tipo de informação. Primeiro, você pode modificar crenças, né? Deixar de fumar. Eu achava que era bom para mim, agora eu vi que não é, vou deixar de fumar. Uma coisa. Segundo, você pode fugir disso para diminuir a sua dissonância. Você leu aquilo, você levou um choque e você fala, isso é bobagem, isso é tudo inventado, isso aí é coisa de mentira, a ciência muda, diz uma coisa hoje, outra coisa amanhã, né? Ou você pode ter, né, outro tipo, você pode relativizar, dizer assim, faz mal, puxa, mas é tão relaxante, não faz tanto mal assim, porque o cigarro traz essa sensação boa, que a gente relaxa, você entendeu? Então, mas de qualquer maneira, a atitude que você tomou, vai te fazer se equilibrar novamente. Se você equilibra mentalmente, você acaba com aquele caos, aquela agonia que estava quando você toma uma dessas atitudes. Porém, é importante a gente perceber o que é que vai fazer mal para a gente e para outras pessoas ali na sequência, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E é isso que a gente tem que ficar sempre atento para conseguir ver o que é que está vindo de cognição que cede ou que está atendendo a alguns interesses, né, para que a gente não se torne pessoas totalmente manipuláveis, né, para que a gente tenha uma vida mais solidária e mais equilibrada. Isso. Obrigada, Val. Então é isso, eu já também encerrei, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, eu já encerrei as minhas perguntas, mas se quiser acrescentar, ou se encerramos com essa. Sim, não, só acrescentar aqui o quanto é importante a gente pensar sobre isso e sobre essa... isso são apenas alguns conceitos da psicologia social, mas como as ciências humanas, né, podem, todas as ciências, mas eu chamo a atenção aqui para as ciências humanas, como elas podem ajudar a gente a viver melhor e a construir uma sociedade melhor. É procurar conhecimento, gente, não precisa fazer o curso de psicologia. É verdade. Viu, gente? Procurem conhecimento. Não é, Val? Então é isso. Val, eu lhe agradeço mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Espero que você volte mais vezes, também com outras temáticas. É sempre bom para a gente conversar e colocar esse conhecimento para as pessoas também, né? Eu lhe agradeço imensamente por você estar aqui. Tá certo. Uma última coisa só, lembrei agora. Eu vou indicar um livro para quem gosta de ler. Se chama O Animal Social, do Elliot Aronson. O Animal Social. O Animal Social. Pronto. Espero estar lembrando direitinho do livro do Elliot. Elliot Aronson, tá, gente?
Pronto. E ele traz muito, muito dessas coisas que eu falei e muito mais do que isso que eu coloquei hoje aqui para vocês. E é uma forma de a gente se inteirar das coisas, né? De a gente se crescer, né? Acho que é crescimento. É isso mesmo. É isso. Pronto, eu gostaria de lhe agradecer, Val, e agradeço também a todos vocês que estiveram conosco até agora. De novo, reforço, se inscrevam em nosso canal e comentem para a gente aqui, comentem o que vocês acharam, comentem se vocês quiserem saber alguma coisa, não é, Val? Isso, claro. E é isso. Nós vamos aguardar vocês também aqui no próximo episódio. Val, as portas estão abertas para vocês sempre aqui. Tchau, Ju, no obrigada. Revirando do Avesso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até breve.